Bem, voltando aqui, vou apresentar para vocês meus livros. Esse aqui foi o primeiro que eu falei, né? A Caixa de Contos. Esse eu fiz com o meu primo Gió. Vamos dar uma aberturinha aqui para vocês conhecerem meu livro. São 3 histórias, né? A Caixa de Lápis de Cor. E eu criei a história. E o Gió ilustrou uma história bem bacana. Essa história que já virou peça de teatro já aqui em Vitória. Muito bacaninha. Essa história das cores. A Tartaruga também. Texto meu. Ilustrações do Gió. Muito bacana também. Essa historinha aqui da Tartaruga. Que após uma corrida com o coelho, né, para ver quem é o mais esperto. Essa história é interessante. E por último tem uma história aqui do Gió, que ele escreveu e desenhou, que é o Ataque das Revistas Assassinas. Bem, depois eu escrevi esse livro aqui, sozinho. É o melhor livro de contos de bichos do mato de todos os tempos e outros. É uma história... São várias histórias, na verdade, né? Aqui também foi para Lei Cultural também na época. Foi para a Lei Rubem Braga, né? Os patrocínios aqui, a Pelicano, CJF. E aí vai. São várias historinhas. São várias mesmo, viu? Quer ver, ó? Vocês têm uma ideia aqui, o índice. Ó, ó quantas histórias tem aqui. Muitas histórias. O dia em que os bichos da floresta dançaram de verdade, o beija-flor que não sabia beijar, a triste história da velha barata tonta, o urubu diferente de todos, aí vai. Aí eu coloquei esse título, o melhor livro de contos de bichos do mato e outros, porque eu queria falar de duas coisas, não só de bichos, entendeu? Então, na metade do livro, quer ver, ó, aqui eu falo só de bichos, tá vendo? Muitas histórias aqui de bichos. Aí depois eu começo a falar dos Meninos do Brasil. Eu apresento os Meninos do Brasil nesse livro aqui, Meninos do Brasil. Capitão Caveira também, tem algumas histórias também que eu coloquei aqui. E tem outras histórias né, que não são de personagens, que eu criei umas histórias mais para quem gosta de aventuras, de coisas de terror, essas coisas assim. Então, as histórias finais. Essas são as histórias dos bichos, né, as ilustrações minhas. Eu fiz aqui na época, eu pintei com guache, entendeu? Aqui são histórias que eu contava aqui dos meus filhos, né, que eu transformava também em personagens na época, que eram crianças. Tá vendo? Aqui a triste história do Homem da Lua, por exemplo, já é uma história geral, digamos assim. É o homem que sumia no mar. Lembra até uma musiquinha de Roberto Carlos, né, da história do Homem do Mar. E depois eu fiz esse outro livro aqui, ó, a costura dele aqui, ó. Tem 300 páginas. O melhor livro de contos infantos juvenis do Espírito Santo. São muitas histórias. Aqui. O livro. São várias histórias. Quer ver? O índice aqui, o índice das historinhas. Tanta história que tem. Sumário, né? São muitas histórias do Brasil, tá vendo? Muitas histórias. Muitas delas foram ilustradas pelo meu primo Gió. Olha um monte de do Brasil, tá vendo? 27. Que 27. Nossa, aqui tem 39 histórias no Brasil. Tem mais do outro lado aqui, vamos ver. São muitas histórias. Aqui tá meio escuro aqui. Olha, Menino Brasil, Menino Brasil. Ah, tá vendo? Menino Brasil são 53 contos no Brasil, mais uma punhada aqui do Capitão Caveira e outras histórias, né, de bichos e de aventuras de todos os tipos. Tá vendo aqui, ó? Aqui a história de bicho, por exemplo, aqui de bruxa, aqui de a raposa e o galinheiro. Aqui já é uma história, o censo dos bichos ainda. Essa aqui, por que ninguém acreditava em Jones?
em Jones. Por que será que ninguém acreditava nele? E aí vai, bichos nojentos úteis ao homem. Vai muita história de bicho aqui. Mero loucura. O Cabunga, essa história do Cabunga eu fiz com meu sobrinho Andy. Hoje um grande homem, um grande sujeito, um grande homem. Aí depois eu fiz um outro livro, que é esse aqui, ó, que eu falei pra vocês, esse aqui, Contos Escolhidos, é na verdade uma... Eu retirei algumas das histórias desse livro aqui, ó, da tartaruga e a caixa de lápis de cor. Eu mesmo desenhei dessa vez, né, e passei pra cá. E esse livro aqui também, porque tá esgotado, então passei algumas histórias de bicho pra cá, pra esse livrinho aqui. Então, foi patrocínio também de Lei Cultural, aqui da Chico Prego, né? Contos Escolhidos, aqui é a história da caixa de lápis de cor, das cores. Aí aqui eu fiz a tartaruga, eu desenhei aqui, a história da tartaruga. A história aqui também, o pato que dava patadas é desse livro aqui, ó. É desse livro aqui, é uma fábula também. Tá vendo? 3 bichos sem um destino também é desse livro aqui também, que livro aqui que fez muito sucesso, esse livro aqui que acabou. E é mais o Grilo e o Galo. Esse Grilo e o Galo aqui já virou teatro também. Eu participei já de um projeto aqui de Vitória, que é a Viagem pela Literatura da Elisete, né? E já foi contada essa historinha lá. Esse aqui é o Beija-Flor que eu não sabia beijar. Outra fábula. As Noites de André o Morcego, também desse livro aqui dos bichos. A Sabedoria do Velho Gafanhoto, também do livro dos bichos ali, daquele ali também. Aí depois eu escrevi esse livro aqui, ó, Histórias que os Bichos Contam. Eu fiz a capa aqui, ó. A capa ficou bacana, ficou? Olha. A capa dos bichos aqui, ó, cheio de bicho aqui. E esse burrão daqui, foi meu primo Gio que fez. Um burro bacana, tá vendo? Vendo o meu livrinho. Então, Histórias que os Bichos Contam. Aqui, acho que no outro livro anterior do Contos Escolhidos também eu falo lá dos meus lançamentos. Essa aqui, ó, é a primeira revista que eu fiz com meu primo Gio em Belo Horizonte, ele morava lá, ó. É uma revista de humor, estilo Mad, né? Nós fizemos 1.500 exemplares lá na época do Sarney, que a inflação 86% ao mês, então o jovem deu umas vacas lá para essa revista, não tivemos lucro com essa revista não, mas começou foi assim, em Belo Horizonte. Aí tá outro meu livro aqui, né, que já mostrei para vocês. Esse aqui, minhas obras, Contos Escolhidos. Aqui, esse aqui eu vou explicar o que é esse aqui também eu vou explicar. Esse aqui eu não achei uma aqui agora, mas esse aqui, ó, Quadrinhos Afins, é uma coletânea de tiras, né, que Gio fez aqui em Vitória e eu participo também. Eu e outros escritores aqui do Espírito Santo. Melhor, cartunistas, né? Pois é, então voltando no livro aqui, são várias histórias também. Como eu falei, eu escrevo muitas histórias. O Elefante, a Formiga, a Cobra Medrosa, Deus Bicho, Aranha Preguiçosa, Língua de Sapo. São todas histórias com fábulas. São fábulas. Essa aqui, por exemplo, O Elefante e a Formiga, tá aqui. Desenhozinho meu aqui. A Cobra Medrosa. E aí vai. Deus Bicho. A Aranha Preguiçosa. Língua de Sapos. E aí vai, né? A Escola de Músicos. Bichos Sabidos. Estou passando aqui um bocado de página aqui de uma vez. A Evolução dos Bichos. Quimico. E aí vai. São as histórias. Bicho Velho. Bicho Velho. Vou ler uma historinha para vocês aqui do Bicho Velho, por exemplo. Bicho Velho aqui, ó. Como são minhas histórias. Vamos ver se eu consigo ler aqui nessa escuridão. Bicho Velho. Todo bicho velho tem com certeza algo a ensinar. O velho leão, por exemplo, quando diz: eu estou vivo e devo isso à minha esperteza de sempre me esconder dos homens. Um dos leõezinhos que eu ouvia disse: mas isso é ridículo, vovô. Se somos os reis da floresta, também somos os reis do mundo. O velho leão apenas olhou triste para seu neto, imaginando uma vida curta para ele.
O crocodilo velho e quase banguela falou para seus netos: temam sempre o homem e o respeitem. Fujam da presença dele. Os filhotes de crocodilos protestaram também. Que ridículo, velho pai! Nós, com toda a nossa força e coragem, tememos aqueles bichos de duas patas? Eles sim que devem nos temer, afinal, nós somos as feras. O velho crocodilo não disse mais nada. Apenas retornou para a água e foi se esconder entre as folhas, como fizera há muitos anos em sua longa vida. Um velho homem disse ao seu neto: nós podemos tudo, porque somos humanos. E sabe o que aconteceu? O menino acreditou nisso e um dia ele ajudou a destruir o mundo. E aí? Vocês podem tirar suas conclusões, né? O ser humano aproveitou o ensinamento do velho de outra forma. Pois é, então essa é uma historinha também que eu li para vocês. Isso aqui, antes de eu ler mostrar meu outro livro, esse aqui também é uma coletânea que foi feita por Gió, meu primo. Ele reuniu vários cartunistas aqui do Espírito Santo, e eu tô aqui também, né? Tem Milson Henriques, Alpino, Estevão. Tem Milson Henriques, tem aqui, ó. O Milson Henriques tá ali, ó. Milson Henriques, cadê aqui Milson Henriques? Cadê? Ah, tá aqui. Milson Henriques. Aí tem todo mundo aqui, né? As tiras do pessoal aqui, charges. Aqui tem Meninos do Brasil, aqui, tiras Meninos do Brasil. Aqui são os mortos, eu me apresentando a minha apresentação aqui. As tirinhas minhas dos mortos, né? E tem meus outros personagens também, que são os vivos, os mortos, né? Aqui também, que as tirinhas. E depois, logo em seguida, vem Meninos do Brasil, né? Que eu criei, né? Eu bolei os textos, escrevi os textos e Gió desenhava. E aí tem muita gente aqui. Nesse livrinho aí. E por último, gente, por enquanto, é esse aqui, As Aventuras dos Meninos do Brasil, o Capitão Caveira. Esse é o meu livro final, por enquanto, né? Que são os personagens, né? Dom, que na verdade é meu irmão. Vanusa é minha irmã. Eu, com o apelido Noli. Quem mais aqui? Eu, Noli novo aqui. Gió, meu primo, que gostava de usar chapéu. Essa aqui é minha irmã Verbênia. Mas tem muita gente aqui. Mas as histórias são interessantes, né? Tem histórias bíblicas, tem de moral. São histórias para as crianças ficarem mais espertas. Vou ler uma aqui para vocês aqui, ó. Deixa eu ver se é muito grande aqui tá meio escuro aqui para ler. O desenho de Gió aqui, ó. A história se chama O Menino Capetinha. Ó, o Menino Capetinha lá, o Menino Capetinha. Então vamos lá ler a historinha aqui. Noli vinha da escola Eupídio Campos de Oliveira, tranquilamente, quando se deparou com uma cena apavorante. Um menino pegava pedras da rua e as jogava contra um pobre cachorro que passava por ali. Uma das pedras atingiu em cheio o pobre animal, que saiu dali mancando de uma perna, muito machucado. Ei, garoto, ficou maluco? O que acaba de fazer? Que ruindade é essa? O menino nem deu papo para a preocupação do Noli. E dessa vez jogava outra pedra, certeira, contra uma vidraça de uma loja, espatifando tudo. Em seguida, saiu correndo para se esconder. Noli correu junto, pois sabia que quem o visse ali perto daquele menino iria culpá-lo também, achando que ele estivesse praticando aquelas malvadezas com aquele capetinha. Veja o estrago que você fez. Está doido? Isso não é coisa de gente certa fazer. Faço porque gosto, e você não tem nada a ver com isso. Devia entregá-la a seus pais. No mínimo iriam te dar uma boa bronca. Duvido, meus pais não se importam com isso. Ao contrário. Enquanto falava essas palavras, o menino, que estava escondido atrás de um carro,
com Noli, pegou um prego e colocou bem debaixo dos pneus do veículo estacionado. Não posso ver isso e ficar calado. É um absurdo, disse o Noli, botando a mão na cabeça. E agora, qual a minha próxima maldade? Falou o menino, já saindo de seu esconderijo, com um punhado de pedras nas mãos. Você está consciente do que faz, não é? Realmente faz por pura maldade. O menino não lhe dava ouvidos e disse: tá vendo aquela velhinha lá adiante, olhando a vitrine da loja? Vou correr, dar um empurrãozinho de leve e ela vai cair bem naquele monte de sacos de lixo. De saco de lixo preto, na calçada ao lado. Dessa vez, Noli tomou uma atitude. Seria ruindade demais deixar aquele menino cumprir sua promessa maligna. Solte meu braço, berrou o menino enquanto Noli o segurava firme. Não, não solto. E agora quero que você me leve até seus pais. Eles saberão com certeza o que fazer com você. Não me importo. Meus pais não irão se importar também, verdade? Então me leve até eles. Se é tão corajoso assim. O menino, ainda seguro no braço de Noli, fez cara ruim, mas resolveu levá-lo até seus pais, que pelo visto não moravam muito longe dali. Noli tocou a campainha, esperou por alguns instantes. Ao abrir a porta da casa, percebeu uma quantidade enorme de fumaça que vinha dali de dentro. Uma mulher e um homem, os dois vestidos de vermelho e com chifres, apareceram. Demonim? Onde você estava, menino? Noli não teve dúvidas. O menino encapetado tinha mesmo os pais que merecia. Amedrontado, Noli não pensou duas vezes. Num segundo, largou o braço do menino e correu como nunca. O que deu nele, filho? Ele tentou parar minhas malvadezas, pai. Que atrevido, hein? Quem ele pensa que é? É o final da história. E vocês gostaram da historinha do menino capetinha? Então é isso aí, gente. Tá aí meus livros, minhas histórias, minhas doidices. Para crianças, jovens e adultos.